Lei nº 12.403 altera dispositivos do Decreto-Lei 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, relativos à prisão processual, fiança, liberdade provisória, demais medidas cautelares e da outras providências. A Presidenta da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta, e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Os artigos 282, 283, 289, 299, 300, 306, 310, 311, 312, 314, 313, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 334, 335, 336, 337, 341, 343, 344, 345, 346, 350 e 439 do Decreto-Lei 3.689, Código de Processo Penal, passam a vigorar com a seguinte redação. Título 9. Da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória. Artigo 282. As medidas cautelares previstas neste título deverão ser aplicadas observando-se a: inciso 1, necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, e nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais. Inciso 2, a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Parágrafo 1º. As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Parágrafo 2º. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz de ofício ou a requerimento das partes, ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Parágrafo 3º. Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo. Parágrafo 4º. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar a prisão preventiva. Artigo 312, parágrafo único. Parágrafo 5º. O juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo 6º. A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Artigo 309. Artigo 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Parágrafo 1º. As medidas cautelares previstas neste título não se aplicam à infração a que não for isolada, cumulativa ou alternativamente combinada pena privativa de liberdade. Parágrafo 2º. A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio. Artigo 289. Quando o acusado estiver no território nacional, fora da jurisdição do juiz processante, será deprecada a sua prisão, devendo constar da precatória o inteiro teor do mandado. Parágrafo 1º.
Havendo urgência, o juiz poderá requisitar a prisão por qualquer meio de comunicação do qual deverá constar o motivo da prisão, bem como o valor da fiança se arbitrada. Parágrafo 2º. A autoridade a quem se fizer a requisição tomará as precauções necessárias para averiguar a autenticidade da comunicação. Parágrafo 3º. O juiz processante deverá providenciar a remoção do preso, no máximo de 30 dias contados da efetivação da medida. Artigo 299. A captura poderá ser requisitada à vista de mandado judicial, por qualquer meio de comunicação tomadas pela autoridade, a quem se fizer a requisição as precauções necessárias para averiguar a autenticidade desta. Artigo 300. As pessoas presas provisoriamente ficarão separadas das que já estiverem definitivamente condenadas, nos termos da Lei de Execução Penal. Parágrafo único. O militar preso em flagrante delito, após a lavratura dos procedimentos legais, será recolhido a quartel da instituição a que pertencer, onde ficará preso à disposição das autoridades competentes. Artigo 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso, ou à pessoa por ele indicada. Parágrafo 1º. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhada ao juiz competente o auto de prisão em flagrante, e caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. Parágrafo 2º. No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. Artigo 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá, fundamentadamente: inciso 1. Relaxar a prisão ilegal. Inciso 2. Converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou, inciso 3, conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos 1 a 3 do caput do artigo 23 do Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, poderá fundamentadamente conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação. Artigo 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva, decretada pelo juiz de ofício, se no curso da ação penal ou a requerimento do Ministério Público do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Artigo 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Artigo 313. Nos termos do artigo 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva. Inciso 1. Nos crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Inciso 2. Se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso 1 do caput do artigo 64 do Decreto-Lei 2848,
de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Inciso 3. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Artigo 314. A prisão preventiva, em nenhum caso, será decretada se o juiz verificar, pelas provas constantes dos autos, ter o agente praticado o fato nas condições previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 23 do Decreto-Lei 2.848, Código Penal. Artigo 315. A decisão que decretar substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada. Capítulo 4 da prisão domiciliar. Artigo 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Artigo 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar, quando o agente for: inciso 1, maior de 80 anos. Inciso 2, extremamente debilitado por motivo de doença grave. Inciso 3, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. Inciso 4, gestante a partir do 7º mês de gravidez, ou sendo esta de alto risco. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. Capítulo 5 de outras medidas cautelares. Artigo 319. São medidas cautelares diversas da prisão. Inciso 1. Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades. Inciso 2. Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais, para evitar o risco de novas infrações. Inciso 3. Proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante. Inciso 4. Proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução. Inciso 5. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos. Inciso 6. A suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. Inciso 7. Internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável. Artigo 26 do Código Penal, e houver risco de reiteração. Inciso 8. Fiança nas infrações que admitem para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial. Parágrafo 4º. A fiança será aplicada de acordo com as disposições do capítulo 6 deste título.
podendo ser cumulada com outras medidas cautelares. Artigo 320. A proibição de ausentar-se do país será comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional, intimando-se o indiciado ou acusado para entregar passaporte no prazo de 24 horas. Artigo 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319 deste Código, e observadas os critérios constantes do artigo 282 deste Código. Artigo 322. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Parágrafo único. Nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que decidirá em 48 horas. Artigo 323. Não será concedida fiança. Inciso 1. Nos crimes de racismo. Inciso 2. Nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e nos definidos como crimes hediondos. Inciso 3. Nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Artigo 324. Não será igualmente concedida fiança. Inciso 1. Aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado fiança anteriormente concedida ou infringido sem motivo justo qualquer das obrigações a que se referem os artigos 327 e 328 deste Código. Inciso 2. Em caso de prisão civil ou militar. Inciso 4. Quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Artigo 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que conceder nos seguintes limites. Inciso 1. De 1 a 100 salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 anos. Inciso 2. De 10 a 200 salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade combinada for superior a 4 anos. Parágrafo 1º. Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser, inciso 1, dispensada, na forma do artigo 350 deste Código. Inciso 2, reduzida até o máximo de 2/3. Inciso 3, aumentada em até 1000 vezes. Artigo 334. A fiança poderá ser prestada enquanto não transitar em julgado a sentença condenatória. Artigo 335. Recusando ou retardando a autoridade policial a concessão de fiança, o preso ou alguém por ele poderá prestá-la mediante simples petição perante o juiz competente, que decidirá em 48 horas. Artigo 336. O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado. Parágrafo único. Este dispositivo terá aplicação ainda no caso da prescrição depois da sentença condenatória. Artigo 110 do Código Penal. Artigo 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação penal, o valor que a constituir atualizado será restituído sem desconto, salvo o disposto no parágrafo único do artigo 336 deste Código. Artigo 341. Julgar-se-á quebrada a fiança quando o acusado, inciso 1, regularmente intimado para ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justo. Inciso 2. Deliberadamente praticar ato de obstrução ao andamento do processo. Inciso 3. Descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança. Inciso 4. Resistir injustificadamente à ordem judicial.
Inciso 5. Praticar nova infração penal dolosa. Artigo 343. O quebramento injustificado da fiança importará na perda de metade do seu valor, cabendo ao juiz decidir sobre a imposição de outras medidas cautelares, ou, se for o caso, a decretação da prisão preventiva. Artigo 344. Entender-se-á perdido, na totalidade, o valor da fiança, se condenado ou acusado não se apresentar para o início do cumprimento da pena definitivamente imposta. Artigo 345. No caso de perda da fiança, o seu valor, deduzidas as custas e mais encargos a que o acusado estiver obrigado, será recolhido ao fundo penitenciário na forma da lei. Artigo 346. No caso de quebramento de fiança, feitas as deduções previstas no artigo 345 deste Código, o valor restante será recolhido ao fundo penitenciário na forma da lei. Artigo 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes nos artigos 327 e 328 deste Código, e as outras medidas cautelares, se for o caso. Parágrafo único. Se o beneficiário descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no parágrafo 4º do artigo 282 deste Código. Artigo 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. Artigo 2º. O Decreto-Lei 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo 289-A. Artigo 289-A. O juiz competente providenciará o imediato registro do mandado de prisão em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça para essa finalidade. Parágrafo 1º. Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão determinada no mandado de prisão registrado no Conselho Nacional de Justiça, ainda que fora da competência territorial do juiz que o expediu. Parágrafo 2º. Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão decretada, ainda que sem registro no Conselho Nacional de Justiça, adotando as precauções necessárias para averiguar a autenticidade do mandado e comunicando ao juiz que a decretou, devendo este providenciar, em seguida, o registro do mandado na forma do caput deste artigo. Parágrafo 3º. A prisão será imediatamente comunicada ao juiz do local de cumprimento da medida, o qual providenciará a certidão extraída do registro do Conselho Nacional de Justiça e informará ao juízo que a decretou. Parágrafo 4º. O preso será informado de seus direitos, nos termos do inciso 63 do artigo 5º da Constituição Federal, e caso o autuado não informe o nome do seu advogado, será comunicado à Defensoria Pública. Parágrafo 5º. Havendo dúvidas das autoridades locais sobre a legitimidade da pessoa do executor ou sobre a identidade do preso, aplica-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 290 deste Código. Parágrafo 6º. O Conselho Nacional de Justiça regulamentará o registro do mandado de prisão, a que se refere o caput deste artigo. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor 60 dias após a data de sua publicação. Artigo 4º. Ficam revogados o artigo 298, o inciso 4 do artigo 313, os parágrafos 1º até 3 do artigo 319, os incisos 1 e 2 do artigo 321, os incisos 4 e 5 do artigo 323, o inciso 3 do artigo 324, o parágrafo 2º e seus incisos 1, 2 e 3 do artigo 325 e os artigos 393 e 595
todos do Decreto-Lei 3.689, Código de Processo Penal.